Imaginem uma doença tão terrível que mata metade da população de um continente em apenas 4 anos. Parece ficção científica, não é? Mas aconteceu de verdade, há quase 700 anos. Estou falando da peste negra, uma das pandemias mais devastadoras da história. E hoje vamos mergulhar nessa história fascinante e assustadora. Prepare-se para uma viagem no tempo. E aí, galera do dever de casa? Hoje vamos falar sobre um assunto que parece distante, mas que tem muito a nos ensinar. A peste negra não foi só uma doença, foi um evento que mudou o curso da história. Vamos entender como ela surgiu, por que se espalhou tão rápido e como as pessoas lidaram com esse desafio inimaginável. E no final, vou contar para vocês sobre um jogo incrível que se passa nessa época. Então, se preparem para uma aula de história cheia de surpresas. Tudo começou lá na Ásia Central, no século XIV. A peste negra era causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis. Mas como essa bactéria chegou aos humanos, a história é bem curiosa. Naquela época, havia muitas marmotas na região. Imaginem os roedores, bem fofinhos, mas maiores que um hamster. Essas marmotas carregavam a bactéria da peste. As pulgas desses animais pegavam a bactéria e, quando picavam os humanos, transmitiam a doença. Mas por que isso não tinha acontecido antes? Os cientistas acham que mudanças no clima deixaram as marmotas mais ativas, aumentando o contato com humanos. É incrível pensar como pequenas mudanças na natureza podem ter consequências tão grandes, não é? Agora, imagine o cenário. Temos uma doença nova e mortal. Como ela se espalhou tão rápido pela Europa, norte da África e Oriente Médio? Vamos aos fatores principais. 1. Rotas comerciais. A famosa rota da seda não levava só seda e especiarias. Sem querer, os comerciantes também levavam a doença. Os navios que cruzavam o Mediterrâneo eram verdadeiros transportadores da peste. 2. Falta de higiene. As cidades medievais eram, digamos, bem diferentes das nossas. Não havia sistema de esgoto e o lixo era jogado nas ruas. Isso criava um ambiente perfeito para ratos, que também carregavam as pulgas infectadas. 3. Desconhecimento. Ninguém sabia o que causava a doença ou como ela se espalhava. Algumas pessoas achavam que era um castigo divino, outras culpavam o ar ruim ou até alinhamento dos planetas. 4. Superlotação. As cidades medievais eram muito cheias, com pessoas vivendo em espaços pequenos e apertados. Isso facilitava a transmissão da doença. 5. Ratos nos navios. Os navios não carregavam só mercadorias e pessoas, eles estavam cheios de ratos, que levavam a doença para novos portos. Curiosidade: vocês sabiam que os gatos que poderiam ter ajudado a controlar os ratos eram vistos com desconfiança na Idade Média? Muitos foram mortos por serem associados à bruxaria, o que pode ter piorado a situação. A peste negra não foi só uma crise de saúde, ela mudou completamente a sociedade da época. Vamos ver como. 1. Demografia. Imaginem perder de 30% a 60% da população de um continente em poucos anos. Cidades inteiras ficaram vazias, famílias foram destruídas. Era como se de repente metade das pessoas que você conhece desaparecesse. 2. Economia. Com tanta gente morrendo, faltava mão de obra. Isso mudou as relações de trabalho. Os camponeses que sobreviveram puderam exigir melhores condições e salários. Alguns historiadores dizem que isso ajudou a enfraquecer o sistema feudal. 3. Religião. Muita gente ficou se perguntando por que Deus permitiu isso. Alguns perderam a fé, outros se tornaram mais religiosos. Surgiram movimentos religiosos extremos, como os flagelantes, que se açoitavam em público achando que assim aplacariam a ira divina. 4. Cultura. A arte e a literatura ficaram mais sombrias. Surgiu o tema da dança macabra na arte, mostrando que a morte iguala a todos, ricos e pobres. Mas também nasceu o sentimento de aproveitar o momento, já que a vida podia acabar a qualquer instante. 5. Ciência e medicina. No início, os médicos estavam totalmente perdidos, mas aos poucos começaram a surgir ideias de quarentena e higiene pública. Isso foi o começo de uma revolução na medicina que continuou por séculos. Curiosidade: vocês já viram aquelas máscaras estranhas em forma de bico de pássaro em filmes sobre a peste? Elas eram usadas pelos médicos. O bico era cheio de ervas aromáticas que eles achavam que purificavam o ar.
Não funcionava contra a peste, mas pelo menos ajudava com o cheiro das cidades medievais. Mas como essa terrível pandemia acabou? Na verdade, ela não teve um fim repentino. Foi diminuindo aos poucos por várias razões. 1. Imunidade. Quem sobrevivia à peste ficava imune. Com o tempo, mais pessoas tinham essa imunidade. 2. Quarentenas. As cidades começaram a isolar os doentes. Veneza, por exemplo, fazia os navios esperarem 40 dias antes de atracar. Daí vem a palavra quarentena. 3. Mudanças climáticas. O fim da chamada Pequena Era do Gelo pode ter reduzido as populações de roedores que carregavam a doença. 4. Evolução. Alguns cientistas acham que a bactéria pode ter se tornado menos mortal com o tempo. Afinal, se ela matasse todos os hospedeiros, ela própria não sobreviveria. É importante lembrar que, mesmo depois que a grande pandemia passou, continuaram acontecendo surtos menores na Europa por muitos anos. A última grande epidemia de peste na Europa ocorreu em Londres, em 1665. Galera, pode parecer que tudo isso é coisa do passado, mas a verdade é que a peste negra tem muito a nos ensinar. Pensem na pandemia de Covid-19 que vivemos recentemente. Vimos como uma doença pode se espalhar rapidamente no mundo globalizado, como o pânico pode tomar conta e como a ciência é importante para enfrentar esses desafios. A boa notícia é que hoje temos muito mais conhecimento e recursos para lidar com doenças. A peste bubônica, por exemplo, hoje pode ser tratada com antibióticos se for diagnosticada a tempo. Mas a lição principal que podemos tirar é sobre a importância da higiene, da ciência e da cooperação entre as pessoas para enfrentar grandes desafios. A história da peste negra nos mostra como somos resilientes e capazes de superar até as piores crises. E se você quiser mergulhar ainda mais nessa época fascinante, tenho uma dica incrível para vocês: o jogo A Plague Tale: Innocence e sua sequência, A Plague Tale: Hacking. Esses jogos se passam na França medieval, durante uma epidemia de peste. Você controla a Amicia, uma garota que precisa proteger seu irmão mais novo em um mundo devastado pela doença e por conflitos. O jogo mistura stealth, puzzle e uma história emocionante, mostrando como seria viver naquela época perigosa. Além de ser super divertido, o jogo traz vários elementos históricos reais. Você pode ver como eram as cidades medievais, os trajes da época e sentir o medo e a tensão que as pessoas viviam. É uma forma incrível de experimentar a história. E aí, pessoal? Espero que tenham gostado dessa viagem no tempo. Se você achou interessante, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal Dever de Casa. Seus professores vão adorar ver vocês trazendo essas informações para a sala de aula. Deixa nos comentários o que mais te impressionou sobre a peste negra. E se você já jogou A Plague Tale, conta pra gente o que achou. Até a próxima aula de História, galera!